Novidade importante sobre os percentuais na negociação que envolve Yuri Alberto no Corinthians, Robert Renan e Duqueiroz no Zenit. O vídeo de hoje do canal do Nicola vai trazer mais detalhes sobre essa história e vai falar também sobre o elenco do Palmeiras cada vez mais enxuto. E David, quando será reforço do São Paulo? Tem uma atualização importante. Falo ainda sobre o Atlético Mineiro revoltado com o Rogério Ceni. Novidades, mais novidades no Bahia. Bora te atualizar também sobre Jorge Jesus, que vai garantir um bom dinheiro ao Flamengo. Preciso te atualizar sobre as últimas da Portuguesa, além de muita coisa de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do seu clube do coração. Se você ainda não é um dos 1.250.000 inscritos, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se e dá esse moral, beleza? Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de All-in, a casa de apostas esportivas que oferece o melhor bônus do mercado. Mais de 500%, tá bom pra você? Além desse bônus espetacular, também tô deitando na All-in. Das últimas 6 apostas que eu fiz, venci 5. Na mais recente, apostei que Chelsea, Manchester United e Manchester City venceriam. Coloquei R$500 e voltaram 1.220. Agora quero destacar o Campeonato Espanhol para a gente apostar. Tem jogo do Atlético de Madrid nessa quinta, do Real Madrid na sexta e do Barcelona no sábado. Vou fazer uma aposta tripla imaginando que os três vencem com uma odd de 2,42. Tô colocando R$500 com um ganho possível de R$1.209. Curtiu, né? Então vem apostar comigo. Para participar é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro por lá e não esquece de usar o código promocional que é Nicola500 para ter mais de 500% de bônus no valor do seu depósito. Só para completar, vale a lembrança de que o depósito na All-in é dos mais simples. Você pode fazer via Pix, PicPay, transferência bancária, entre outras opções. Então, não perca tempo e venha se divertir comigo na All-in. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Grêmio, que espera anunciar nessa quinta-feira Luizito Soares como seu novo reforço. A última resposta do advogado do Luizito pedia pequenos ajustes no contrato, eles já estão sendo providenciados e pode ser que o Luizito assine o contrato nessa quinta-feira, vínculo de 2 temporadas, salário de R$1,5 milhão por mês. Bora te contar também que o Fortaleza está adquirindo 75% dos direitos econômicos do lateral direito Dudu, que pertencia ao Atlético Goianiense. Fortaleza está pegando 40% dos direitos do Atlético Goianiense e mais 35% dos direitos do Internacional. Quero te contar também que Reinaldo, zagueiro que disputou o Campeonato Brasileiro pelo Goiás, é o mais novo reforço do Cruzeiro, já assinou o contrato e fica na Raposa até dezembro de 2024. Já o zagueiro Dedé cogita seriamente a aposentadoria. Ex-defensor de Cruzeiro, Vasco da Gama, não tem conseguido o clube para jogar. As passagens por Atlético Paranaense e Ponte Preta mais recentemente não foram boas e os problemas no joelho podem acabar abreviando a carreira dele. Para completar, queria te contar sobre Douglas Costa. O meio atacante que quer jogar no Grêmio tem reunião nessa sexta-feira com o novo presidente do Tricolor, o Alberto Guerra. O papo serve para discutir uma dívida de R$7 milhões, mas o Douglas pode até abrir mão desse dinheiro para ter a oportunidade de jogar no seu clube do coração. Quero contar também que o Atlético Mineiro tentou a contratação nos últimos dias do equatoriano Ângelo Preciado, jogador da seleção equatoriana e que atua no Genk da Bélgica. O problema é que o time belga não aceitou a oferta e o Atlético vai ter de esperar pelo menos até a metade do ano, quando encerra-se o vínculo dele por lá, para tentar a contratação do jogador em definitivo. Bora falar sobre a minha Portuguesa. No programa dessa quarta-feira vocês me perguntaram sobre uma promessa antiga dos clubes grandes de São Paulo de que ajudariam a Lusa com reforços. Portuguesa voltou à primeira divisão, vai disputar o Paulista da Série A1 no ano de 2023 e até agora nenhum reforço de São Paulo, Corinthians, Palmeiras ou Santos foi anunciado. Fui checar essa história com dirigentes da Luz e a explicação é a seguinte: no caso do Palmeiras não havia nenhum jogador à disposição da Portuguesa. No caso do Santos, a Portuguesa por 4 vezes pediu uma relação de atletas que poderiam ser contratados e o Santos não respondeu a nenhum dos 4 pedidos.
No caso São Paulino, 3 atletas chamaram a atenção da Portuguesa. Só que os representantes desses jogadores optaram por outros clubes porque gostariam de ter um calendário de ano inteiro. A Portuguesa só tem o Campeonato Paulista para disputar no segundo semestre a Copa Paulista, que é um torneio muito menos importante. No Corinthians, o Timão sugeriu um lateral direito que volta de cirurgia. A Portuguesa não se interessou, mas a Lusa tentou a contratação do Jonathan Cafu e também do Janderson. O grande problema foi financeiro. Ainda que o Corinthians bancasse metade dos vencimentos, a conta não fecharia. A Portuguesa não teria capacidade para bancar os salários desses dois jogadores. Bora falar sobre Jorge Jesus, que vai garantir uma bolada ao Flamengo nos próximos dias, tudo por causa de Gustavo Henrique. Você vai lembrar que o zagueiro que pertencia ao Flamengo foi à Turquia, mais especificamente ao Fenerbahçe, o time do JJ, por empréstimo. 1.400.000 euros pelo empréstimo e mais 1.400.000 euros caso ele atingisse um determinado número de jogos, seria comprado em definitivo. Hoje 1.400.000 euros equivalem a 7.800.000 reais. O Gustavo Henrique vai bater essa meta até porque virou titular absoluto. Mas antes mesmo de alcançar essa marca, o Jorge Jesus já encomendou aos dirigentes do Fenerbahçe que façam a compra do atleta Gustavo Henrique, que vive boa fase com a camisa do Fenerbahçe. Desde que chegou a Istambul, ele já jogou 20 partidas com 3 gols marcados. Atleta de 29 anos de idade que havia deixado excelente impressão no Santos, mas no rubro-negro não foi tão bem assim. Quero falar agora sobre o São Paulo e as negociações com o David, novela das mais chatas. São Paulo e Internacional tentam chegar a um acordo há pelo menos 15 dias. E as informações mais recentes dão conta de que o martelo pode ser batido depois da virada do ano novo. Antes de gravar o vídeo, conversei com o André Cury, que é o representante do David, e ele assegurou que tudo se encaminha para o empréstimo do jogador a partir de 2 de janeiro. Os clubes tentam chegar a um acordo há vários dias. O São Paulo gostaria de um empréstimo gratuito com a ajuda dos salários. O Internacional recusou a possibilidade, disse que o São Paulo seria obrigado a pagar 100% dos salários e que ele exigiria ainda uma compensação financeira. O Tricolor relutou em relação à possibilidade de pagar uma grana. O Rogério Ceni fez enorme pressão para que o David fosse contratado e no final das contas parece que o martelo está perto de ser batido. Jogador que trabalhou com o Rogério Ceni nos tempos de Fortaleza e deixou ótima impressão no treinador. Já entre os dirigentes do São Paulo, a impressão não é tão boa assim. David, que foi comprado pelo Internacional por 11 milhões de reais e jogou muito pouco em 2022, era só a 4ª opção do elenco colorado. Queria saber a sua opinião sobre o David. Caberia no seu time? Você acha que o São Paulo faz bem em insistir na contratação do atleta? Quero falar agora sobre o Atlético Mineiro, que está bravo com o Rogério Ceni. Informação exclusiva que eu queria dividir com vocês. Rogério, nos últimos dias, entrou em contato com o atacante Ademir, atleta que pertencia ao América e assinou no início da temporada de 2022 um vínculo com o Galo. Não foi titular absoluto, mas tem números interessantes. 60 partidas, mais de 8 gols marcados, enfim. Contrato até dezembro de 2024 e o Rogério Ceni gostaria muito de contar com o Ademir antes do avanço nas tratativas com o David do Internacional. O que ele fez? Pegou o telefone e ligou para o Ademir. Ademir, gostaria de ter você por aqui, contrato de 3 temporadas, somos capazes de aumentar seu salário em relação ao que você ganha no Galo, você toparia vir? O que o Ademir fez? Procurou os dirigentes do Atlético para explicar toda a situação e posso assegurar que o pessoal no Galo está muito, mas muito chateado com o Rogério Ceni. Tudo porque o Atlético já havia dito ao São Paulo que não toparia em hipótese alguma negociar o Ademir. O Tricolor havia tempos atrás pedido para que ele fosse incluído na negociação do Patrick. O Atlético disse que não, que o Ademir é inegociável e a partir daí começou a negociar com o São Paulo a compra do Patrick por um negócio que pode chegar até 10 milhões de reais. No final das contas, o Ademir fica, Rogério Ceni queimou seu filme com o Rodrigo Caetano e os 4 R's e o Patrick deve ser anunciado muito em breve como reforço atleticano. E Thiago Silva, capitão da seleção brasileira, pode estar voltando ao Brasil na metade da temporada de 2023. Pelo menos é esse o plano de Mário Bittencourt, o presidente do Fluminense, que passou os últimos dias tentando se aproximar do Thiago Silva. O vínculo do zagueiro com o Chelsea se encerra em junho de 2023, ou seja, a partir de 1º de janeiro ele já pode assinar um pré-contrato. O grande problema é que, apesar de já ter 38 anos de idade, o Thiago Silva é titular absoluto no Chelsea e não está descartada a possibilidade da extensão desse contrato por mais um ano. Se não houver acordo,
é natural que ele acabe voltando para o Fluminense. Thiago Silva já demonstrou várias vezes a intenção de encerrar a carreira no clube do coração. Informação sobre as tratativas nesse momento entre o Fluminense e o Thiago Silva foram reveladas pelo jornalista Vitor Lessa. Hora de te atualizar sobre o Bahia, sempre em pauta com muitas movimentações. Principal notícia das últimas horas é de que o tricolor desistiu da contratação do volante Christian, 22 anos de idade, que seria comprado junto ao Atlético Paranaense por 3 milhões de dólares. E o motivo da desistência é clínico. O atleta passou nos exames médicos, mas o Grupo City entendeu que seria um risco adquiri-lo por 3 milhões de dólares, levando em consideração que daqui a 4 ou 5 anos ele poderia ter problemas sérios no joelho. Vale a lembrança de que o Christian passou por uma artroscopia na temporada de 2022. Ele está apto para jogar, não há um impedimento físico. Há uma preocupação do Grupo City em investir dinheiro no atleta e um pouquinho mais para frente ter dificuldade em contar com o jogador no seu mais alto nível. A informação do problema clínico, inclusive, foi divulgado pela jornalista Monique Vilela. Diante dessa situação, o Christian está voltando para Curitiba, se reapresenta junto dos demais jogadores do Furacão no dia 2 de janeiro e vai dar início à pré-temporada com os demais. A curiosidade é que o Christian teve na mira de vários outros clubes, ele quase foi parar no Cruzeiro por empréstimo. O Fluminense, o Vasco, o Goiás foram alguns dos outros interessados. E o Bahia havia levado a melhor porque foi o único que se comprometeu a fazer um investimento em definitivo. Quero contar ainda que o Bahia está bem perto de mais um reforço, Joanner Chaves, lateral esquerdo equatoriano, 20 anos de idade, atleta do Independente Del Valle. As informações que vêm do Equador dão conta de que o Bahia já chegou a um acordo financeiro para contratá-lo, restam apenas a realização dos exames médicos e a assinatura do contrato. Hora de falar sobre o Palmeiras e seu elenco cada vez mais enxuto. Gustavo Scarpa já foi negociado, assim como Wesley e Jorge. O Palmeiras ainda cogita abrir mão do Merentiel e do Kusevich. Seriam 5 baixas e até agora nenhum novo reforço. Se você acha que tem alguém preocupado no Palmeiras, saiba que a resposta é não. Abel Ferreira quer trabalhar com um elenco menor em 2023 na comparação com 2022. Se você entrar agora no site do Palmeiras, vai ter acesso a 23 atletas. Outros 7, revelados nas categorias de base, vão se juntar a esse pessoal para formar um elenco de 30 nomes. São eles: Naves, Garcia, Vanderlan, Fabinho, John, Hendrick e Giovani. O número de 30 é próximo daquele ideal do Abel Ferreira. O técnico português ainda tem a intenção de ficar com 28. Nos próximos dias, a gente pode ter a saída de mais 2 atletas. Não está descartada a contratação de 1 ou 2 reforços. Tenho batido na tecla de que a prioridade no Palmeiras é encontrar um volante canhoto, dos mais difíceis no mercado. O Alan, volante do Atlético Mineiro, está descartado. Também contei sobre Máximo Perrone, que pertence ao Vélez, uma das joias do futebol argentino, completamente fora da realidade financeira do Palmeiras. A tendência é que o Verdão inicie a disputa do Campeonato Paulista sem grandes novidades, embora as categorias de base são a grande aposta. O Hendrick já está promovido e integrado ao time de cima. Contei para vocês recentemente que o Luiz Guilherme vai disputar a Copinha e depois vai se juntar ao time principal no Campeonato Paulista. E um pouquinho mais para frente, o Verdão ainda vai contar com o Messinho, que é um menino de apenas 15 anos de idade e que já teve proposta de 40 milhões de euros do PSG. Quero fechar o vídeo com informação exclusiva. Você vai lembrar que no último sábado fui o primeiro a contar que o Yuri Alberto seria comprado pelo Corinthians numa troca por Duqueiroz e Robert Renan. Quero avançar em cima dessa informação. Corinthians, você já deve saber que vai ficar com 50% dos direitos econômicos do Yuri Alberto. Quero te contar sobre os outros percentuais. O Timão está repassando 55% dos direitos que detinha sobre Robert Renan, que inclusive já se despediu dos companheiros para passar por exames médicos e assinar com o Zenit. Ele passa a ser jogador do clube russo a partir de janeiro. Em relação ao Duqueiroz, a situação era um pouco mais confortável. O Corinthians era dono de 90% dos direitos econômicos e vai manter pelo menos 20%. Aí quero acrescentar mais um detalhe. Corinthians e Zenit negociam nesse momento sobre a possibilidade de o clube russo também ficar com 30% dos direitos econômicos do Mantuan.
O Zenit gostaria de acrescentar esses 30% no pacote dos 50% do Yuri Alberto. O Corinthians quer uma negociação à parte para receber um pouco de dinheiro. Vale a lembrança de que o Mantuan deve ficar por mais 6 meses no futebol russo, mesmo período em que o Duqueiroz ficará integrado ao elenco profissional do Corinthians. Já o goleiro Ivan está voltando ao Brasil, vai rescindir seu contrato de empréstimo no Zenit e tem ofertas do Vasco da Gama e de um outro clube da Série A do Campeonato Brasileiro. Só para completar, queria a sua opinião. Use o espaço para comentários para dizer o que você pensa de 50% dos direitos econômicos do Yuri Alberto para o Corinthians em troca de 55% do Robert Renan e de 70% dos direitos do Duqueiroz. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Quem curtiu, deixa like, se inscreve no canal. A gente volta de tarde com mais informações. Abraço, tchau!